Olá, sejam bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa que mostra tudo o que acontece aqui no campus da USP de Bauru, onde funciona a FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também o Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais. No programa de hoje vamos falar do CIP, um serviço voltado aos pesquisadores da faculdade. Desde 2005, a Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB da USP, conta com o Centro Integrado de Pesquisas, mais conhecido como CIP. Trata-se de um serviço multidisciplinar que oferece infraestrutura de laboratórios e equipamentos a todos os departamentos da faculdade. Para falar mais sobre esse serviço, estamos recebendo aqui hoje o professor Rodrigo Cardoso de Oliveira, que é docente da FOB e atual coordenador do CIP. Professor, muito obrigado por sua participação conosco. Obrigado a vocês, Vitor. Professor, começando do início, qual é o objetivo do CIP? O objetivo do CIP, de modo geral, é atender a demanda de pesquisa na FOB, de todos os departamentos da Faculdade de Odontologia de Bauru e prestar um serviço não só laboratorial, como também de assistência técnica para os projetos desenvolvidos na FOB. Desde projetos de pesquisa desenvolvidos por pós-graduandos até alunos de iniciação científica e, eventualmente, não foi o caso dos últimos anos, mas alunos de pré-iniciação científica também. E, professor, o apoio do CIP é um apoio mais estrutural ou é também um apoio técnico dos próprios funcionários que ali estão? Os dois modelos nós temos lá. Alguns alunos nos procuram, às vezes especificamente por conta de um equipamento, que geralmente ou está só em funcionamento no CIP, e em alguns momentos devido ao apoio técnico, de um dos nossos técnicos que consegue, inclusive, em conjunto com o aluno e com o professor responsável, pesquisador responsável, consegue direcionar ou elaborar em conjunto uma linha ou traçar uma estratégia de experimento mais plausível, mais adequada para esses alunos ou para esse projeto. Então nós temos, na verdade, os dois modelos ali. Nós temos desde alguns projetos onde o pesquisador e os alunos eles vão até o CIP para usar um equipamento único, específico, fazer uma pequena parte do projeto, até realmente sentar com um dos técnicos nossos e tentar encontrar uma metodologia mais adequada para o projeto dele. Então, às vezes, até na etapa de planejamento, alguns alunos, os pesquisadores e professores nos procuram para ter esse apoio. Professor, é só o pessoal da FOB que pode usar ou outras instituições, o próprio Centrinho que tem essa integração bem legal? Sim, nós temos, a grande maioria são alunos da FOB, mas nós temos, inclusive por conta da própria parceria que a pós-graduação e os docentes da FOB desenvolvem com outras instituições, nós temos pesquisadores fora da FOB e atendemos também. Esse pesquisador que porventura tiver interesse em usar o CIP, o Centro Integrado de Pesquisa, ele pode fazer uma solicitação, num formulário bastante simples que nós temos, e depois de analisado ele pode ter a sua liberação e usar o CIP também, dependendo do tipo de serviço que ele solicitar, isso vai demandar, às vezes, trazer material de consumo ou mais uma consulta de mais alguma informação, mas ele tem também o acesso liberado. Professor, que tipo de equipamento, eu sei que deve ser bastante, mas que tipo de equipamento vocês têm ali no CIP? Olha, eu poderia dividir mais ou menos em dois setores. Nós temos um setor envolvido com trabalho de materiais, de preparo de amostras, máquinas de corte, politriz, estufas de aquecimento e ciclagens de temperatura, até máquinas de ensaios mecânicos, microtração, cisalhamento, para você avaliar propriedades mecânicas de alguns materiais, alguns corpos de prova. E num segundo setor nós temos os chamados ensaios biológicos, nós temos um laboratório preparado para cultivo de células e micro-organismos e fungos também. Então, essas duas setores, digamos assim, do CIP, hoje dividido fisicamente, eles atendem a diferentes tipos de pesquisa. E um terceiro setor agregado a isso são a parte de microscópicos. Temos o microscópio confocal, a parte toda de microscopia, que pode ser avaliado desde as amostras preparadas para os ensaios de materiais até as amostras preparadas no cultivo celular. O senhor falou diferentes pesquisas. O senhor pode exemplificar algumas das pesquisas que são desenvolvidas ali no CIP, professor? Posso. Uma linha que tem crescido bastante, e que os alunos e professores têm nos procurado e têm realizado ali,
são, por exemplo, de testes de novos compostos de extratos de plantas em contato com células ou em contato com micro-organismos. Por que isso, né? Deixa eu citar um exemplo, né, que inclusive tem alguns alunos trabalhando com isso, mas outros professores também. Então, por exemplo, uma planta medicinal ou descrita na medicina popular brasileira, né, através de relatos de indígenas, eles têm um conhecimento popular, mas não se tem ainda elementos científicos comprovando os seus efeitos, né? Então, você pode realizar alguns testes com essas plantas, com o extrato dessas plantas, e verificar se ela tem um efeito, um efeito danoso a alguns tipos celulares, um efeito citotóxico, ou se ele tem um efeito antimicrobiano, quando você faz teste com algumas bactérias. Então, são algumas linhas, nesse sentido geral, que são realizadas no CIP, no cultivo celular. Algumas delas, nós temos aí uma variedade muito grande. Nós temos alguns grupos de pesquisa que trabalham com laser, com luzes, efeito de luzes nas células, para ver o efeito que esses diferentes fontes de fototerapia podem ter em células ou bactérias. Professor, a gente sabe que uma pesquisa ela se desenvolve ao longo de várias etapas. Sim. Qual que é a importância de uma pesquisa ter um local ali que pode se iniciar e terminar ali essa pesquisa como um todo? Como é o CIP? Sim. Acho que primeiramente a questão do conjunto de equipamentos dentro do mesmo local vai facilitar que os pesquisadores, que os alunos façam sua pesquisa quase na sua totalidade ali. Muitas vezes você não tem um ambiente apropriado para começar a sua pesquisa e finalizá-la no mesmo lugar. Então fica muito difícil o aluno começar um experimento, preparar uma amostra e depois ter que correr para outro laboratório ou armazenar em outro laboratório. Então no CIP a gente tenta, na medida do possível, atender essa demanda. Então o aluno ele pode trazer lá, iniciar o seu projeto, guardar a sua amostra no CIP e fazer os testes subsequentes dentro do CIP. Diferentes técnicas, diferentes equipamentos, ele consegue de repente concluir todo o seu trabalho sem precisar ficar pulando de um laboratório para outro, que isso acaba prejudicando ou às vezes até atrasando o trabalho, inviabilizando o trabalho. Então, na medida do possível, lógico que isso não acontece para todos os trabalhos, mas vários trabalhos a gente consegue concentrar quase que toda a totalidade dos experimentos dentro do CIP. Professor, também um outro ponto ali, como pesquisadores diferentes estão em contato, existe essa troca de experiência, às vezes, de uma pesquisa para outra? Existe. Isso acho que é uma parte muito importante também do CIP, é que você observa que os alunos, os pós-graduandos, mestrandos e doutorandos, eles trocam muitas informações e discutem bastante, E também os nossos técnicos passam informações e essa questão da experiência, olha, eu trabalhei com um projeto parecido com vocês querem desenvolver, aconteceu isso, isso, isso. Então ele pode dar um apoio, e muitas vezes evitar algumas repetições ou alguns experimentos desnecessários, ou inviáveis para novos grupos. Então essa troca de informação também acontece dentro do CIP. Ok, professor. Professor, vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já já falando mais sobre o CIP. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje falando sobre o CIP e recebendo aqui o professor Rodrigo Cardoso de Oliveira, que é o coordenador do centro. Professor, como que nasceu o CIP? Olha, o CIP, ele tem aproximadamente 10 anos de idade, O prédio, antes de se tornar CIP, ele já existia essa estrutura física, na verdade, para outras funções. E aí, acho que mais em função da demanda e dessa necessidade, uma visão que vem sendo compartilhada pelas últimas direções da FOB, eles veem essa necessidade de se concentrar alguns equipamentos e alguns serviços num ambiente físico único, onde você consegue trabalhar apropriadamente e você tem um apoio técnico. Então, acho que o CIP surgiu mais em função de uma visão da direção e da necessidade dessa demanda, desse tipo especializado de trabalho, de serviço prestado de apoio de equipamento laboratorial. Professora, sempre que a gente fala de FOB, a gente pensa logo na odonto e na fono. O CIP, ele só trabalha com odonto e fono?
Não, o CIP ele tem esse caráter multidisciplinar, né? Obviamente que nós temos algumas poucas ferramentas que são quase que exclusivas da odontologia. Mas outros equipamentos que nós temos lá, como por exemplo o microscópio confocal, né, toda a parte de cultivo celular, ela pode ser utilizada para diferentes projetos, diferentes linhas de pesquisa e de diferentes profissionais, né? Como por exemplo, alguns trabalhos feitos em parceria com o pessoal da Unesp, né, daqui de Bauru, pessoal da engenharia, física, química e biologia, onde esses professores, essas equipes tentam avaliar alguns materiais, alguns compostos químicos, eles tentam fazer um primeiro teste de viabilidade celular, né, que a gente chama de citotoxicidade. No CIP nós temos equipamentos apropriados para isso, né? Então alguns nos procuram ou fazem parceria com os professores da FOB e fazem esse trabalho lá. Mandam alunos formados em diferentes cursos, né? Não especificamente na odontologia, mas em outros cursos que têm, né, capacidade e conhecimento básico para trabalhar nessa área. Então nós temos hoje no CIP, acredito que sem medo de errar, 50% ou um pouco mais de pesquisadores que não são formados na odontologia. Às vezes estão trabalhando com um projeto paralelo ou um assunto de interesse na área, né, na área da saúde, que também pode ser aplicado à odontologia, mas não necessariamente da odontologia, né? Para citar um exemplo, né, acho que eu deixo isso sempre bastante claro quando eu estou falando com a pós-graduação. Eu tenho vários alunos que não são formados na odontologia. Tenho um aluno do mestrado que é formado em nutrição, algumas são biólogas, uma biomédica, uma engenheira elétrica. Então temos assim uma variedade, uma interdisciplinaridade bastante grande, não só nos projetos envolvidos no CIP, mas também em geral na pós-graduação. Isso é digamos, uma realidade, né, se você olhar para a pós-graduação da FOB, né? Aprofundando um pouquinho mais no tema, se você me permitir, quando eu entrei na pós-graduação na FOB, isso há mais de 10 anos, há quase 15 anos, eu me lembro que necessariamente você precisaria estar formado em odontologia, no curso de odontologia, para prestar um mestrado. Hoje, se você pegar o último edital da pós-graduação, de ingresso na pós-graduação, nós temos um leque de opções muito maior. Pessoas formadas em biologia, como eu havia falado, farmácia, química, diferentes cursos que vão integrar e vão agregar, né, nas linhas de pesquisa desenvolvidas na FOB. Isso, na verdade, é uma realidade que acontece, né? Se você vai conversar com diferentes pesquisadores de diferentes áreas, né, você percebe que na equipe dele tem alguns elementos formados em diferentes cursos, né, que vão preencher algumas lacunas que surgem, né? Como, por exemplo, na odontologia, às vezes nós queremos conhecer um efeito específico de um composto químico. E aí você precisa de alguém, às vezes formado na química, na biologia, na farmácia, que pode vir agregar, né, no seu grupo de pesquisa e realizar um trabalho mais específico, né, relacionado a isso. Isso, na verdade, é uma realidade não só do CIP, sim, isso é uma realidade em geral da pós-graduação e dos grupos de pesquisa, né, na atualidade. Professor, o senhor falou um pouquinho sobre o apoio técnico que o CIP sim presta a esses pesquisadores. Qual é a equipe do CIP? Como é formada? Nós temos atualmente, né, 2 técnicos de laboratório, Marcelo Lopes e a Rafaela Alavarce, e uma especialista de laboratório, Márcia Graef, que é responsável pelo microscópio confocal, que é um equipamento, um serviço muito procurado pela FOB, na FOB, né, no CIP, por conta de ser um equipamento bastante exclusivo de algumas unidades apenas e também pelo serviço que ela presta nesse equipamento. Os outros 2 técnicos dão apoio em vários equipamentos e várias linhas gerais também, e por isso também são muito procurados, né? Eles ajudam inclusive a discutir, né, um determinado projeto, algum design do experimento, né, para facilitar, para ajudar. Então nós temos esse apoio, né, não só de ensinar a usar o equipamento, mas também discutir o técnico, mostrar, apresentar ao pesquisador algumas outras possibilidades, né? Então eles têm essa liberdade, quando o pesquisador obviamente permite, né, de inclusive sugerir, né, alguma coisa a mais no projeto do pesquisador. A gente já presenciou algumas defesas de mestrado, doutorado, e não é raro a gente ver o agradecimento ali ao pessoal do CIP.
Isso é legal, né, professor? Esse reconhecimento, sim, né? Sim. O reconhecimento é bastante importante, né? O reconhecimento do trabalho dos técnicos, né, do apoio e do envolvimento que eles realmente têm, isso é bastante importante e valoriza o trabalho, né? Deixa aí toda a equipe motivada, né? Isso eu posso afirmar até quando eu estava do outro lado, né, que eu estou há 1 ano e meio mais ou menos na coordenação, e o antigo coordenador, o professor Vinícius, ele me dava, quando o professor me dava liberdade dos meus alunos trabalharem muito lá e oferecer esse apoio técnico, né? E aí você percebe que esse apoio técnico, a valorização dele é bastante importante, né? Quando essa valorização dos técnicos, já que eles têm um envolvimento bastante grande com os projetos de pesquisa. Ok, professor. Professor, vamos fazer mais um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui o professor Rodrigo Cardoso de Oliveira, que é docente da FOB e atual coordenador do CIP. Professor, a demanda atual, o CIP consegue atendê-la? A demanda de pesquisa, o CIP vem conseguindo atender, né? O que a gente sente uma necessidade surgindo, né, há pouco tempo é a questão da demanda física. Então, alguns pesquisadores têm conseguido, através de órgãos de fomento, como por exemplo a FAPESP e o CNPq, alguns equipamentos que ainda não foram alocados adequadamente. Então, o CIP ele tem, na medida do possível, conseguido atender a demanda da FOB em termos de projeto, mas nós já fomos consultados recentemente para a instalação de equipamentos, nós não temos um espaço físico adequado para isso por enquanto, mas a direção, né, atual da FOB tem tentado se mobilizar para conseguir isso, para adequar, né, para alocar adequadamente esses novos equipamentos que têm uma previsão de chegada para o início de 2016. Há uma previsão de crescimento do CIP, professor? Nós temos uma obra chamada de CIP 2, né, esse que nós temos o prédio atual, chama CIP 1, e nós temos uma construção, uma obra já iniciada, já em termos verticais já completa, né, do lado do CIP 1. Vai ser planejado ser chamado CIP 2, né? Ele tem uma área aproximadamente 2 vezes maior que o CIP 1. A planta dele já foi pensada nesse sentido para alocar equipamentos maiores, presença de um elevador, né, espaços maiores para laboratório. O que aconteceu é que a situação financeira da USP e do país acabou prejudicando isso e ele está atualmente parado. Essa obra está atualmente parada, né? E não existe ainda uma previsão de conclusão dela. Existe, lógico, uma mobilização da direção, também da comunidade da FOB para tentar concluir, além de outras obras, essa obra do CIP 2 também, para a gente ter esse espaço, né, um espaço físico maior, mais adequado, para atender essa demanda, que é sempre crescente, de chegada de novos equipamentos em função da mudança de perfil, de projetos, enfim, né, de órgãos de fomento que são conseguidos através dos docentes, né. Então nós não temos ainda uma previsão para a conclusão dele, tá? Que seria extremamente importante para um futuro próximo para a gente poder alocar esses equipamentos novos que vão chegar e ter um espaço mais adequado. Professor, ainda falando em financiamento, quem que financia o CIP? Quem que mantém o CIP? A direção, ela faz a manutenção geral do CIP, consertos de equipamentos gerais, né? O material de uso diário pelos técnicos, né? Mas todo pesquisador, né, quando ele solicita o uso do CIP, ele recebe a informação entre, né, o pequeno conjunto de normas do CIP que ele é responsável por trazer todo o seu material de consumo da sua pesquisa. Então ele está ciente de quando ele solicita um determinado serviço ou a utilização de um determinado equipamento, ele vai ficar responsável por comprar e por fornecer todo o material da pesquisa dele. Então ele tem que trazer o material para ele. Eventualmente, né, o CIP ele conta com a ajuda de outros professores ou docentes, uma vez que nós alocamos equipamentos conseguidos por docentes através de outros órgãos de fomento, né? Então eles às vezes colaboram para o conserto e manutenção de alguns equipamentos específicos, né? Alguns equipamentos são relativamente apresentam um preço, né, de manutenção relativamente baixo.
isso não gera problema. Agora, alguns equipamentos mais específicos apresentam, né, uma taxa de manutenção mais alta. Então, o que é feito? Né? É feito geralmente um diálogo com a direção, com alguns docentes, para tentar viabilizar uma verba para fazer o conserto. Né? Citando novamente o exemplo do confocal, né, única e simplesmente a visita técnica, né, para checar o confocal ou para fazer, digamos, um diagnóstico, se ele apresentar algum problema, ele vai ficar na casa de pouco mais de R$4.000, só a visita do técnico. Então aí a gente tem que contar a colaboração dos docentes, como foi da última vez o caso, o professor Marco Ungro, da endodontia, né, se responsabilizou por essa verba, por esse orçamento que foi utilizado. Né? Geralmente é de verba da própria pesquisa dele. Sim, geralmente é reserva técnica da FAPESP. Né? Então a gente tem que, às vezes, quando está na coordenação, dialogar com os docentes, com direção, para tentar encontrar uma melhor saída quando surge, né, um evento, um fato desse. Professor, a gente sempre fala de como que o Brasil caminha para melhorar a qualidade de suas pesquisas. O senhor acredita que essa seja um dos caminhos? Integrar mais esses centros integrados? Sim, eu acho que isso é uma realidade já. Você vê que a FAPESP, ela incentiva, né, a compra de equipamentos mais caros através do chamado multiusuários, onde ela tenta estabelecer uma sistemática, ela exige daqueles que estão pedindo para a FAPESP uma estrutura parecida com o que a gente tenta implantar no CIP, né? Uma característica mais de atender vários usuários, né? Isso é uma tendência. Até recentemente nós tivemos a visita do professor Sérgio Uierama, né, representando o pró-reitor de pesquisa da USP, e ele veio visitar a FOB para checar justamente os equipamentos multiusuários que a FOB tem e também o CIP. Ele ficou bastante satisfeito, já que nós temos esse pensamento, né, e não é recente, não é exclusivo dessa atual direção, as direções anteriores já pensavam dessa maneira, de tentar facilitar, encontrar um centro comum para a utilização desses equipamentos, a colocação desses equipamentos, e aí também facilitar porque você concentra o apoio técnico ali. Então você tem um equipamento específico, um local mais adequado, né? E você tem um técnico treinado para atender diferentes usuários, né, diferentes pesquisadores. Então, na verdade, isso é uma tendência, né, e que deve acontecer. Por dois motivos. Essa questão, né, de facilitar toda essa logística, né, e também, no caso da FOB, já que as estruturas de alguns departamentos já estão completamente lotadas. Então nós precisamos de um espaço físico específico para construir, para fazer isso. Né? Professor, só para a gente finalizar, eu sou um pesquisador, quero utilizar o CIP, como que eu devo proceder? Você pode entrar em contato, né, no CIP, né, com um dos nossos técnicos e pedir, né, o formulário de solicitação de uso. Né? Isso é um formulário simples de uma folha só, onde vai colocar os dados de identificação, o serviço ou os equipamentos que quer utilizar e depois vai passar pela autorização da coordenação ou da vice-coordenação da professora Karen, né, da prótese, e depois de autorizado, o pesquisador ele tem a liberdade de utilizar o equipamento dele, lógico, depois de recebido o treinamento pelos nossos técnicos, e fazer mais ou menos o horário dele. Tá? Ele tem uma liberdade de trabalhar em diferentes horários, né, depois de feita essa solicitação. Professor, muito obrigado de novo por sua participação. Eu que agradeço a vocês o convite. O Ligado da Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a próxima edição.